Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Entende? Esta palavra entende, tive que falar 1.500.000 vezes. Não entender. Repita, não entender. Entende o que falo? Mas glória a Deus, estou feliz por retornar. Com bom estar na nossa pátria. Com bom estar junto dos nossos. Com bom estar diante daquilo que são os propósitos de Deus. Foram dias de desafios, dias de que Deus nos enviou para aquela nação tão necessitada, com tanta dificuldade. Eu comentava com minha esposa, eu dizia para ela que nós devíamos enviar alguns ônibus para ter sacrifício, não é de avião não, de ônibus, daqui para, não tem jeito, né? Mas para sentir o gosto do que é viver numa nação dominada. Por isso que nós temos ensinado a igreja, temos falado a igreja na situação dos últimos dias das votações que passamos. Mas aprendi bastante, aprendi muito, fui muito tratado, em primeiro lugar, pelo Senhor. Foi muito bem recebido naquele lugar, um povo muito amoroso, um povo muito caliente, um povo que tem um amor assim, pela causa do Senhor muito grande. A vontade, com certeza, era de ficar um tempo mais lá, pelo fato de muita coisa ter para resolver ainda. Mas trabalhamos muito ali, ao ponto de pregávamos 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, ou de manhã e de noite, da forma que fosse necessário. E até quando o pastor Mauro falou, olha, você vai pregar hoje, eu disse, pelo amor de Deus, já estou pregando já faz uns par de dias, todo dia, sem parar um dia, sem falhar um dia. Ainda cheguei ontem no Brasil, ainda fui fazer um casamento ontem à noite no Brasil ainda. Mas glória a Deus por isso. E visitamos nossas igrejas lá em Cuba, nós somos 7 igrejas e acompanhamos a cada uma delas por perto. Fizemos algumas filmagens. Hoje não vai dar para passar os vídeos porque teve um cabo que deu problema, mas tem algumas fotos que nós trouxemos. Mas é uma coisa que eu queria, em nome de Jesus, se você já faz isso, porque tem sempre anunciado aqui pelo pastor Mauro, pela igreja, que nós temos essa relação com Cuba desde 2011, você continue orando pelo povo cubano, continue orando por aquela nação que é preciso um agir de Deus naquele lugar. Deus precisa mudar aquela situação. Às vezes você vai dizer, não, mas o povo, eu vou dizer a você que eu caminhei muito por ali, conversei com muitas pessoas, muitas coisas ali não é o povo, são homens que estão cuidando de uma nação, que eu tenho certeza que um dia terão que dar conta diante do Senhor, daquilo que eles estão fazendo com o povo. Para você ter ideia, o nosso dinheiro aqui, o dólar, é 5 por 1. Cada $1 é R$5. Lá um dólar é 190 pesos. Deu para você imaginar? $1 vale 190 pesos. Quer dizer, não vale nada. Nós fomos comprar um pedaço de carne que ele quis me agradar. Ele disse, eu vou comprar um pedaço de carne, pastor. Eu pensei, hoje vai ter churrasco. Hoje eu vou comer churrasco. E chegamos num lugar onde me levou, pegou um pedaço de carne, não dava mais do que 300 gramas de carne. Dava ali para cortar 3 bifes muito fininho ali. Na hora que ele foi pagar, ele pagou $48. Para vocês terem ideia de como é aquela nação, como é o que eles estão vivendo ali. Eles estão vivendo hoje não, vivem com uma caderneta
É uma caderneta, eu até me lembrei que quando eu era criança, os meus avós tinham uma caderneta, ele dizia para mim: filho, vai lá na venda do era seu Carlos, e compra lá, e marcava. Só que essa caderneta não é para marcar, é para dizer o quanto você tem direito de comprar. Então uma família tem direito de comprar 1 quilo de açúcar por mês. Uma família, se tem uma pessoa em casa, ela só pode comprar 3 dedos de óleo. Quando ela falou em azeite, ela falou: irmão, pastor, cada família tem direito de comprar 3 dedos de azeite. Eu disse: puxa vida, 3 dedos de azeite, eu imaginei que era azeite, não era o óleo que usa assim normal. Eu disse: fiquei bom. E quando fomos comprar o óleo lá nesse lugar, na bodega, é 3 dedos de óleo, cada elemento. Se tem uma pessoa, 3 dedos. 2 pessoas, 6 dedos. Para ocupar 1 litro de óleo, precisa de 4 pessoas na casa, para ter 1 litro de óleo por mês. Por mês. É esta a situação que o povo cubano está vivendo hoje. É triste, lamentável. E logo no começo, eles disseram para mim: pastor, o senhor já comeu fongo? Eu disse: e agora, o que eu falo? Sim ou não? O que é fongo? Eu disse: não, nunca comi fongo. Fongo é uma banana, que essa banana ela é da família da banana prata. Então, é fongo feito em chip, é fongo feito na frigideira, é fongo assado, é fongo. Eu já estou com cara de banana 3, banana 1, 2, eu sou o 3. Era de manhã, de tarde e de noite comíamos banana, porque é o prato que tem lá, é o que eles vivem lá. E eu me lembro de uma igreja, uma das nossas igrejas que eu fui pregar, foi a penúltima igreja. E quando terminou o culto, o pastor disse para mim assim: pastor, o senhor aguarde que eu vou dar um presente para o senhor levar para o Brasil. Na minha mente eu pensei: ele vai me dar algum objeto, né? Algum objeto daqui de Cuba para aqui. Ele me traz um caixa de banana, um caixa de fongo. Eu disse: e agora, como é que eu vou levar isso para a viagem? Mas deu certo, eu esvaziei minha mala toda. Para vocês terem ideia, toda a minha roupa que eu levei, todas as minhas toalhas, tudo aquilo que eu levei, nada voltou para o Brasil. Eu doei tudo que eu tinha, eu doei. Mas não doei por causa do fongo, não, pela necessidade do povo cubano. É algo que você não pode imaginar. É algo que quem vive lá, como o pastor Mauro... Teve mais alguém que foi daqui lá? Tem? Acho que aqui só está o pastor Mauro, né? Acho que só o pastor Mauro esteve lá. E ele começou a dizer: pastor, o senhor me perdoa, porque quando o pastor Mauro esteve aqui, era muito melhor. E eu já sabia que não era bom, porque o pastor já falava que não era bom. Né? E aí eu comecei a ver se não era misericórdia, como que é viver naquele lugar. Como é você ter uma vida naquele lugar. Como é que você troca o dólar, você troca uma nota de dólar de $50, que para nós aqui é pouco dinheiro. Cada dólar é R$5. O maço de dinheiro que vem, para que você não consegue segurar com a mão, o maço de dinheiro que vem na mão. Aí você fala: nossa, isso aqui vai fazer muita coisa. Você pega um ônibus, como nós pegamos um ônibus, quando nós chegamos do aeroporto de Havana até a casa do irmão, foram 1.400 pesos. Quase tudo aquilo que nós tínhamos pego foi gasto em uma viagem. Para você andar de um carro ali, as dificuldades você não pode imaginar. Você não pode imaginar, coisas muito precárias. Pegamos um dia um ônibus que eu disse para ele: pastor, vamos andar a pé. É melhor nós andarmos a pé. Além de tantas pessoas quase na cabeça da gente, imagina você com mochila, eu com Bíblia e com todas as coisas penduradas comigo, ele com violão e carregando também. Ele leva o violão, ele leva um tipo de um atabaque que ele canta, a esposa dele, a pastora, toca um pandeiro, e dentro do ônibus, e aquele diz: pastor, é melhor nós caminharmos, porque andar num ônibus desse
tão precário, o medo que você parece que o ônibus do caminho, parece que ele vai destruir, parece que ele vai cair os pedaços, de tão precário que é a cidade ali. E tantas coisas mais que vimos ali. Eu estava um dia, uma certa tarde em casa, na casa do pastor, tínhamos voltado de pregar numa igreja, e aí encostou lá um rapaz com uma bicicleta, ele trouxe 2 ossos grandes, 2 ossos de animal, não sei que parte que era do animal. Na minha cabeça eu disse, puxa vida, eles têm um cachorro lá, mas o cachorro é tão pequenininho, e um osso daquele tamanho, o osso é maior do que o cachorro. E eu olhei e disse, meu Deus do céu, mas para que tão grande assim? Aí ele levou para dentro o osso. Aí quando foi um pouco mais tarde, ele trouxe o osso, ele falou, pastor, esse osso aqui, nós pagamos, nesses 2 ossos, pagamos $48. Lógico que em peso, transformado em peso, $48. É para nós fazermos sopa. Eu comecei a chorar naquele momento. Eu sei que tem pessoas que falam, pastor, o osso é um alimento muito bom para fazer uma sopa. Mas é algo que para a gente que não tem serventia praticamente para nada. E eu olhando aquela pessoa dizendo, eu estou comprando um pedaço de osso para fazer uma sopa para minha casa hoje. Eu não estou contando isso para você sentir, não, estou contando que com tudo isso que eu vivi nesses dias, em nenhum momento eu via aquele povo reclamando das coisas. Em nenhum momento eu vi, ao contrário, teve um dia eu disse, pastor, eu vou falar lá no Brasil e eu vou levar você e a sua esposa para o Brasil para montarmos uma igreja lá no Brasil e vocês tocarem essa igreja. Sabe qual foi a resposta? Ele disse, não, pastor, o meu povo aqui precisa ainda conhecer Jesus. O meu povo ainda aqui precisa conhecer que existe um Salvador. O meu povo aqui precisa saber que existe um Deus que pode e quer mudar toda essa situação. Naquele momento eu comecei a dizer, Senhor, me perdoa, Deus. Me perdoa porque quantos momentos que eu tenho sido tão fraco, tão reclamo de tudo. Reclama porque não vou, reclama porque eu não faço, reclama porque eu não como, reclama porque eu não posso comprar, reclamo tantas coisas que a gente reclama tanto. Às vezes era preciso você passar um tempo num lugar desse para se dizer, olha, Senhor, obrigado, Senhor, pelo que eu tenho. Obrigado pelo aquilo que tu tem colocado na minha mesa, Senhor. Obrigado. Ela disse um dia para mim, pastor, eu vou servir uma coisa muito rica. E ela falou tantas vezes, muito rica, que eu pensei, nossa, deve ser alguma coisa fantástica, assim, fantástica, deve ser uma coisa... Pastor, o que eu vai comer hoje é muito rico, muito rico. E ela falava e fazia assim, muito rico, muito rico. E eu disse, glória a Deus, hoje vou comer alguma coisa, não vou comer fungo hoje, vou comer uma coisa diferente. E aí, quando chegou na hora da janta, ela colocou lá uma pasta, era alguma coisa parecida com tutu de feijão, era da cor de feijão, era amassado aquilo ali, era meio gosmento, eu não sei dizer o que era aquilo ali. O pior não era aquilo, o pior era o final do sabor daquilo ali. Aí eu perguntei a ela, disse, mas o que é isso? Né? É uma raiz, E ela tentou me explicar lá, e eu não entendo, repita, não entendo, porque era alguma coisa que ela tentava explicar, mas era meio complicado. Mas para a glória do Senhor, ela fez uma salada de tomate com um monte de pimentão do lado. E o sabor do pimentão cobria o sabor daquele alimento que ela me serviu ali. E glória a Deus por isso, queridos. Glória a Deus por isso. Coca-Cola, quem gosta de Coca-Cola? O que é isso? Não é um suco? O refresco deles é uma tinta, eles jogam um corante na tinta, e eles falam, esse aqui é de laranja, no outro dia esse aqui é de tangerina. Esse aqui, mas todos têm o mesmo gosto, porque só a cor que muda. Não tem sabor de nada, é uma coisa, uma água colorida com um pouco de açúcar, e só para dizer, olha, hoje eu estou tomando tangerina, porque a cor é de tangerina. Cor amarela, estou tomando amarelo, estou tomando uma laranja. E tudo isso, queridos, é um povo feliz.
um povo alegre, um povo é que hoje nós não vamos conseguir mostrar o culto, a alabança deles lá. Quando eles começaram a tocar, a cantar, a gente se desprende ali, você começa a dançar juntamente com eles, algo fantástico de ver o poder de Deus sobre aquelas vidas. Volto a repetir, em nenhum momento houve ali uma reclamação. Deus não está olhando para mim, Deus não está enxergando, Deus esqueceu da gente, Deus está aqui, Deus virou o rosto para nós. Em nenhum momento houve isso. Ao contrário, todavia me alegrarei no Senhor. Por mais difícil que a luta que eu tenha que passar, por mais os problemas que eu tenho que enfrentar, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei o Deus da minha salvação. Era essa palavra que eu via constantemente ali naquele lugar. E eu disse, teve um momento da minha vida, nos dias ali, que eu pensei, ele está falando isso talvez para que não me deixe triste, que eu não me deixe preocupado. E a gente começou a andar, como eu disse, foram 7 igrejas que eu andei ali. E em todos os lugares que eu passava, não era nada combinado aquilo ali. Era alguma coisa que fluía de dentro do coração para fora. Era algo que eles demonstravam que eles são um povo feliz, mesmo com tudo aquilo que eles estavam vivendo, ou melhor, que eles vivem, eles são um povo feliz. Para você imaginar, quando eu desci no avião, quando eu cheguei, ele me pegou no aeroporto, e uma das primeiras coisas que já começou complicado ali, ele tentando me explicar que eu já estava sendo vigiado. Disse, olha pastor, a sua internet já está sendo vigiada. Aonde você estiver aqui, vocês vão saber onde você está. E nós ficamos num lugar que era uma base do exército de Cuba, muito próxima. E era tão interessante que de horas em horas sempre passava alguém lá e disse, olha, aqui a coisa mais difícil é passar alguém fardado por aqui. Mas porque eu estava naquele lugar. Passava ali, uma rua muito estreitinha, um lugar muito, que não tinha nada a ver para um policial estar passando por ali. E ele disse, olha, não coloque nada na internet, nada. Não coloque nada. Tipo, quando eu falasse com a minha esposa, quando eu falasse com o pastor Mauro, falasse com alguém, não coloque nada que vai dizer alguma coisa contra Cuba, contra os governantes cubanos. Porque são 30 anos de cadeia. Aqui não há perdão de você arrumar um advogado para você ser liberto. É 30 anos de reclusão, 30 anos preso, porque você vai contra o regime cubano. Esta é a realidade de Cuba. Esta é a realidade daquele lugar onde nós vivemos, onde nós vamos passar esses dias. Eu tinha algumas fotos, eu não sei se eu vou conseguir. Dá para colocar alguma coisa? Ah, sim. Aqui, eu estava inconformado de imaginar que o telhado da casa dos irmãos onde nós estávamos, ele estava desse jeito. Aí eu perguntei a ele, falei, escuta, você não entra, chove aqui? Ele falou, pastor, já faz muito tempo já que não chove aqui em Cuba. Então eu não sei o que pode acontecer. E eu olhando para aquilo, ele disse, Senhor... Aí você disse, olha, gente, isso aqui é falta de... Sabe, queridos, não há dinheiro para nada. Não há dinheiro para nada. Eles não têm o como fazer isso. Pode mudar. Esse é o quarto onde eu fiquei. Daqui eu estava vendo em cima do telhado da casa deles. Pode mudar. Esse é o local, a localização ali da casa do pastor Ed. Rocha, quer dizer, roca eterna, rocha eterna. Essa é a igreja mãe lá de Cuba. As demais igrejas, elas são ligadas a esta igreja. É aqui que o pastor Ed e a sua esposa, a casa dele é aqui, a igreja é aqui na frente, e nos fundos são a casa dele. E é uma casa que ela é frequentada, não digo 24 horas por dia, porque chega uma hora que ele precisa fechar a porta para dormir. Mas é um lugar que todo o dia, da mesma forma que aqui nós ficamos abertos, aqui recebendo pessoas para orar, para abençoar, lá é a mesma coisa, fazemos a mesma coisa naquele lugar lá. Pode mudar.
Esse aí foi o meu Uber. O Uber que eu andei por todos os dias lá em... Isso é um carro comum lá em Cuba. O motor dele é um motor de trator. E é um carro a diesel. Só que é muito caro para você andar com um carro desse. E nós precisamos alugar esse carro. Por quê? Porque as distâncias das igrejas onde nós estávamos, dali da Roca Eterna, onde você viu, até as demais igrejas, as províncias, porque lá não são bairros, são províncias. E são muito distantes. E não tem ônibus para você ir, você precisa alugar um carro. E esse irmão, ele é meio irmão, a esposa dele frequenta a igreja e ele não. Mas ele prometeu para mim que quando eu voltasse a próxima vez a Cuba, ele vai estar realmente convertido, batizado, já sendo... Foi bênção do Senhor o tempo que tivemos ali. Pode mudar. Aqui é a igreja do pastor Ed. É um povo muito alegre, muito alegre, muito alegre mesmo. Um povo que você, quando vê, aqui não está o áudio aqui, não dá para você ver os louvores deles. Um povo muito feliz, que adora, louva ao Senhor de todo o coração. E é tão interessante, queridos. O que eu vou dizer agora não é dizer para atacar você. Não é isso, de maneira alguma. Mas o que esse povo vive, está vivendo há mais de 35 anos. Né? Esse império de Cuba que está formado ali, essa situação é constante ali. E o que eu vi ali é que nada dessas coisas tem roubado o amor de Deus em adorar ao Senhor. O amor de Deus à obra dele. Eles fazem isso de uma maneira que é contagiante isso. Né? E às vezes nós aqui no Brasil temos dificuldade, queridos. Eu tinha até assim de receio de dizer a eles o que nós podemos entrar no mercado, eu posso comprar quanto eu quiser de carne, de açúcar, de arroz, de feijão, tudo que eu quiser comprar, eu posso comprar, tanta coisa. Quando eu disse, olha, pastor, a nossa igreja, nós estamos distribuindo por mês aqui, já quase 200 cestas básicas por mês, é isso? É muita cesta básica que nós distribuímos por mês na igreja aqui. E quando eu disse isso, ele começou a chorar, ele disse, pastor, nós queríamos ter realmente esta condição também, mas nós não temos nem o que comer, Ele disse, olha, tem dia que nós almoçamos e não sabemos como vai ser a janta. Ele falou, Deus tem providenciado todos os dias para nós, mas desta maneira. Mas o que me chamou a atenção, eu volto a repetir, é que nada disso rouba a maneira deles estarem na presença de Deus, adorando ao Senhor. Não é aquele sentimento, olha, a minha dificuldade, olha os meus problemas, olha, eu estou sem comida, olha, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, abre a geladeira deles, querido. E para você entender, abre a geladeira, é uma garrafa de água na geladeira. É isso que tem na geladeira. Eu tomei banho durante todos os dias que fiquei lá. Foram 9 dias. Eu tomei banho de manhã, de noite, com canequinha. Esse é o banho que nós tomamos. É pegar água e não pode gastar muito gás. Se acaba o gás, não pode comprar outro bujão de gás. Então, uma hora eu tomava banho quente, esquentava a água, outra hora eu tomava banho frio mesmo. E teve dias que nós saímos 4 horas da manhã e eu tive que tomar banho de água gelada. Mas isso, queridos, eu falo para a glória de Deus, eu não via em nenhum momento eles assim dizendo, pastor, vocês olha, me perdoa. Não, era uma alegria, era uma satisfação, era um prazer. Eles estavam fazendo o melhor para nós, o melhor que eles tinham para dar para nós, eles estavam fazendo. E ali eu tenho certeza que o Senhor está sendo glorificado ali, naquele lugar. Pode mudar. Essa aqui é Oguim, é uma outra província muito longe. Esse aqui é o pastor de Oguim, pastor Alberto. Ele disse que o pastor Mauro já sabia de uma música que ele criou. Você conhece a música? Ele melhorou, disse que melhorou. Ele falou, diga para a Rossi que eu melhorei a música. Ela agora já ficou maior. E é bacana a música. Ele canta música sobre a rocha eterna. É um povo, você não pode imaginar que lugar
maravilhoso. Ali a família ali, esse aqui é o pastor Edi no meio aqui, a esposa dele, e aquela ali é uma irmã que foi com a gente, caminhou com a gente lá. E ele aqui nesta frente aqui, olha, ele escreveu aqui, Cristo é fiel, com um gramado. E ele dizia, a casa de Deus tem que ser o melhor lugar da minha vida. Eu posso não ter na minha casa, mas a casa de Deus tem que ter. Era uma alegria tremenda. E ele cantou várias vezes o louvor. E tem uma parte até, eu acho que de ter gravado, que eles usam um rock, não sei como é que chama aquilo lá. Ele falou tantas vezes o nome daquilo ali. Usa com um pente e ele toca aquilo ali, e um no violão, outro no pandeiro. Mas é o maior som, você não pode imaginar. Né? A gente se preocupa com a bateria, com guitarra, contrabaixo, e eles fazem o maior louvor, né? Com um violãozinho, com rock ali, que é rock, e é isso que eles fazem louvor, e Deus realmente é um poder sobrenatural que acontece ali. Pode mudar, por favor? Esse é o pastor Edi, que é a Roca Eterna, é uma outra província onde nós estivemos ali, e quando acabou, nós estivemos ali, eles serviram uma refeição. Esse lugar, eu posso dizer que foi o dia da melhor refeição que nós tivemos naquele lugar. A melhor que eu posso dizer assim, com mais quantidade. Eles tinham poio é frango. Então eles tinham lá, que eles colocaram na mesa, tinha 5 coxas de frango. Aí você fala, nossa, pastor. Só que estávamos em 11 pessoas. Era essa a situação. Era esse a condição. E tem um outro detalhe. Na casa do pastor Edi, no dia que eu comi poio, que ele serviu frango na mesa, ele disse, pastor, esse frango eu tive que pegar emprestado da minha cunhada, porque o meu direito já acabou. Eu só posso agora comprar novamente daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses eu posso comprar novamente frango. Porque não tem. O governo não permite que eu coma. O governo, ele tem o domínio. Ele faz da maneira que ele quer. E se eu quiser dessa forma, eu tenho que esperar 6 meses para comer. E ela ia ficar muito mais tempo. Eu fiquei imaginando, Senhor, eu disse com ela, mas eu posso ajudar de alguma forma para você não ficar tanto tempo? Ela disse, não, pastor, porque daqui 6 meses ela vai comprar o direito dela, mas ela tem que pagar a cunhada. Então ela vai ficar mais de 1 ano sem comer frango. Entende você? Mais de 1 ano ela vai ficar sem comer frango. Porque isso não é o problema de faltar, está dizendo, ela não tem dinheiro. Porque o governo age desta forma. Aqui é a igreja onde eu disse a você, pastor Alberto. Essa moça aqui é a esposa do motorista, que disse que quando eu voltar para lá, e ele vai se converter. Nesse dia, 2 vidas se entregaram a Jesus Cristo. 2 vidas se renderam aos pés do Senhor. Quando eu fiz o apelo no final, e eu entende, se está entendendo, então vem cá, ajoelha aqui que eu quero orar por você. E aí vieram 2 pessoas à frente, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Pode mudar? Esse dia foi o dia que eu disse que tinha os frangos, mas a quantidade de pessoas, e tínhamos que repartir, né? Pegaram uma coxa, repartir no meio, pegasse uma parte, outra parte e deixava lá, porque tinha fungo. Então vamos comer fungo e deixar uma carne para repartir com outros. Pode mudar. Esse é o mesmo lugar, um lugar muito abençoado. Esse é o fogão a lenha que eles fizeram lá para quando o gás, para não gastar tanto gás. Como eu disse a vocês, se acabar o botijão de gás, não é como a gente aqui, acabou o gás, eu vou ligar para a companhia, me mandar um gás a hora que eu precisar. Não, se você não tiver o prazo que está na tua caderneta, você não tem como você ligar para lugar nenhum. Você tem que esperar novamente chegar o dia de você comprar. Aqui são os anúncios, o quadro dele lá, Igreja Roca Eterna. Ali estava todos os comunicados da igreja que eles colocaram ali para
para o povo da igreja. Aqui é uma outra província. Esse irmão foi o irmão que quando eu acabei de pregar, ele disse: pastor, eu quero presentear o senhor. E ele me deu um cacho de banana para trazer para o Brasil. Esse foi o presente que ele me... Queridos, você não pode imaginar como para mim aquilo foi uma alegria de dizer, ele está dando o melhor que ele tem. Em uma outra igreja que nós fomos pregar, quando acabou o culto, ele disse, eu vou dar, a esposa do pastor disse, olha, eu vou dar um presente para o senhor levar para a sua esposa, para a pastora Rosângela. Eu disse, amém. Pensei comigo, será que é outro cacho de banana? Aí ela vem com um copo de vidro. Ela disse, pastor, é o melhor que eu tenho na minha casa. Um copo de vidro, um copo que você toma água em casa. Ela disse, o senhor leva de presente para a sua esposa. Eu, na hora, a vontade de dizer, não é melhor você ficar com o copo, porque você precisa do copo. Mas eu não podia fazer isso, porque ela estava fazendo aquilo com um amor muito grande. Eu disse, muito grato, muito grato. Muito grato pelo amor que você, realmente, sem conhecer a minha esposa, você está mandando um presente. Mandou um copo para minha esposa. Aqui foi o tempo de alabança, aquele salão, o tempo de alabança. A esposa do pastor Edi, ela que tem um pandeiro, ele com uma viola, e fazem um louvor, adoração a Deus. Pode mudar. Essa irmã aqui, essa foi uma irmã que ela, eu não sei se falaram para ela que eu gostava do fongo, e ela terminou o culto, e ela veio com um prato que dava para comer mais ou menos, acho que no mínimo umas 4 pessoas comer de banana frita. E ela não deixou ninguém comer banana frita, pastor, aquele dia. Eu saía de perto do prato, porque eu já falava, não estou aguentando mais comer banana, mas já não está cabendo mais banana frita. E ela pegava o prato e ela disse, pastor, essa aqui é sua, pastor. Essa aqui é sua, pastor. Bom, você não pode imaginar o tanto que eu tive que comer banana frita naquele dia. Eu pensei em ficar até com dor de barriga. Eu falei, agora vai me desandar tudo e vou passar aqui um piriri daqueles ali. Mas glória a Deus que eu comi toda a banana e não aconteceu nada. Mas estava assim, eu não podia sequer abaixar a cabeça que ia cair banana, de tanta banana que eu comi aquele dia. Foi muita banana. E acho que ela disseram para ela que eu gostei do fongo. Ela disse, falou, esse aqui é exclusivo seu, é para o senhor. Mas exclusiva, né, podia outras pessoas comerem, mas ela não deixou ninguém, era eu que tinha que comer e tive que comer tudo. Mas aqui essa família, esse testemunho, esse rapaz, o testemunho dele é um testemunho formidável. Ele saiu um dia de casa, ele não era de uma família evangélica cristã, ele saiu de casa certo para se jogar debaixo de um caminhão. Ele foi para a rodovia e ele ficou esperando passar um caminhão, porque ele disse, eu não vou me jogar debaixo de um carro, porque carro não vai me matar. Eu tenho que me jogar debaixo de um caminhão. E o caminhão eu sei que vai me estraçalhar e ali vai ser o final. E ele disse que ficou durante 2 horas e 40 minutos na beira da rodovia, que é esta rodovia principal, que ela liga o estado, né, o país, ou melhor não, o país inteiro, eu não me lembro o nome dela, e não passou nenhum caminhão. E de repente diz que veio um rapaz com uma bicicleta. E o rapaz com essa bicicleta, eu não sei como que aconteceu ali, se ele desequilibrou, esse rapaz bateu com a bicicleta nele. E o rapaz, todo preocupado, se tinha machucado, e levantou ele do chão, e esse rapaz era um servo de Deus, era um cristão, e começou a falar de Jesus para ele, e naquele dia ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Ele esperando ser atropelado por um caminhão, o caminhão não apareceu, e apareceu uma bicicleta que bateu nele, e essa bicicleta era alguém que estava sendo enviado por Deus para levar vida, salvação àquela vida. E através dele, a esposa dele se converteu, os pais dele se converteram. Hoje são todos servos do Senhor, adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Na nossa igreja Rocha Eterna.
Aqui é uma célula, é uma célula. É no quintal, estamos debaixo de uma árvore, e nesse dia se converteu, eu estava ministrando a palavra, e tem um portão lá no fundo, lá no fundo existe um portão, e entrou um rapaz que ele estava bem alcoolizado, bem assim, estava alcoolizado, não um alcoolizado de cair. E eu percebi que quando ele entrou, ele parou e ficou parado, e ele ouviu a ministração, e eu ficar ministrando, terminar a ministração. E quando eu terminei de ministrar, ele falou: pastor, eu posso tocar a guitarra? E eu disse: e agora? O que eu faço agora aqui, né? Tocar a guitarra? Ele disse: faz o seguinte, olha, pede para o dono da casa, que era o esposo da irmã, que estava da anfitriã na casa. E aí ele pediu, e o rapaz disse: olha, não, deixa para a próxima vez, o pastor está atrasado, está ali. Eu disse: olha, você quer aceitar Jesus? E aquele rapaz de imediato levantou a mão, veio para a frente e começou a chorar. Ele disse: olha, eu nunca ouvi na minha vida, eu dizendo para ele, foi de Deus mesmo. Pensa eu falando em castelhano, um portunhol que nem eu entendia, e ele dizer que nunca ouviu uma palavra que mudasse, entrasse no coração dele de tal forma. E ele disse que a partir daquele dia, a vida dele seria uma outra vida. A vida dele seria transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu comecei a ver aquilo e disse: Senhor, o Senhor pega as coisas, né, loucas para atuar, porque, né, um cara que nem sabe falar o castelhano está aqui, né, num portunhol todo enrolado, e de repente uma pessoa se salva porque diz que ouviu uma palavra que transformou a vida dele naquele momento. Ele disse: eu tenho certeza que eu não vou beber mais cachaça, eu tenho certeza que eu não vou mais usar realmente bebida alcoólica. Tem mais alguma coisa? Aqui é um tempo no mesmo lugar, o tempo de pastor Ed e a sua esposa. Aqui é uma outra rocha eterna, onde nós estivemos, que também foi algo tremendo. Aqui uma pessoa também aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Na minha ida para lá, uma das coisas que eu falei com o Senhor, que a maior prova do Evangelho é quando a alma se converte, a alma se rende aos pés do Senhor. Isso aconteceu em vários lugares. Várias pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E eu louvo a Deus que a igreja esteve aqui orando por esse tempo, a igreja esteve aqui declarando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Vocês não podem imaginar, para mim, a experiência que eu tive, né, muitas horas, foram 11 horas, 10 horas e poucos de voo daqui para Cuba, comparada em Panamá, depois prossegui para Cuba. Depois, quando eu desci em Cuba, eu viajei mais 12 horas de ônibus, desses ônibus que eu disse para vocês, bem precário, que você não conseguia ter um minuto de sono de tanto que ele pulava e balançava. Mas valeu a pena. O nome do Senhor foi glorificado em tudo isso. Amém? Eu quero pregar a palavra do Senhor, falar alguma coisa nesta manhã. Nas suas orações, nós temos várias bases missionárias aqui na nossa igreja. Pastor Edinaldo, pastor Maciel, Marilane, são homens e mulheres, né, cheios do Espírito Santo de Deus. Né, quando eu conversei com o pastor Mauro a respeito do povo cubano, eu não posso e não consigo enxergar de outra maneira isso. Pessoas compromissadas com a obra do Senhor. Pessoas que têm o coração arde em prol de vidas. Pessoas que não medem distância. Eles têm lá, eu não sei nem se tem, mas depois a gente mostra em outra hora. E eles têm lá bicitaxi, é uma bicicleta táxi que o pastor Ed tem. São 2 lugares na traseira e uma pessoa pensa num negócio que ele sozinho, só você e ele, já é complicado para você andar de tanto peso que é, de tanto pesado aquilo ali.
e ele colocava eu e a esposa, e tinha hora que eu precisava descer e ajudar a empurrar um pouco, porque a distância era muito grande, mas pessoas com o coração desejoso, olha, tem uma irmã, tem um irmão em tal lugar, olha, tem uma pessoa em tal lugar, nós precisamos ir lá visitar, nós precisamos ir lá levar a palavra. Era alguém que tinha algo que fervia no coração dele. E é justamente isso que eu quero trazer sobre a minha vida e a tua vida nesta manhã. Teremos um coração ardente por vidas, teremos um coração ardente com propósito, daquilo que um dia Deus a mente deixou para nós, lá em Mateus capítulo 20, 28, portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Esse desejo no meu, no teu coração, é algo que tem que ser constante, não é para pastores, não é para as pessoas que fazem teologia, mas é um desejo que cada um de nós temos que ter no coração. Eu estava no voo sentado, o voo era de muitas horas, e eu estava sentado e eu estava lendo. E eu percebi que tinha uma pessoa, uma senhora do meu lado, que ela não prestava atenção no que estava na mão dela, ela prestava atenção na Bíblia que estava no meu colo. E o olho dela só ficava virado. E eu até pensei que ela era brasileira, e estava entendendo ali, ou estava entendendo o que estava escrito. E eu perguntei a ela, uma oportunidade que eu tive, eu cumprimentei a senhora, tudo bem, para onde a senhora está indo? E ela estava indo para Porto Rico, e eu perguntei algumas coisas, conversamos algumas coisas, imagina, né, trocando ideia com alguém, com o meu portunhol, e eu trocando ideia ali, quando ela falava, não entende, e ela repetia, e eu perguntava, está me entendendo? E eu estou me entendendo, e eu comecei a entender, a perceber o quanto estava chamando a atenção a Bíblia que estava comigo ali no meu colo ali. O povo está sedento de uma palavra de Deus. O povo está sedento em buscar algo que eu e você temos. Eu tenho dito isso sempre. Nós temos o que o mundo está buscando, está precisando. E esse algo chama-se Jesus Cristo. Esse algo chama-se a palavra de Deus. Esse algo chama-se o poder sobrenatural que está sobre a minha vida e a tua vida. E a Bíblia diz que nós faremos obras maiores do que Ele fez. A palavra de Deus nos garante de que aonde nós chegarmos, a planta dos nossos pés, Ele vai nos dar aquele lugar. E é esse evangelho que eu creio de poder, é esse evangelho que eu creio que vai realmente mudar a nossa nação. Embora com tantos acontecimentos, tantas coisas que estão acontecendo, que estamos assistindo nesses últimos dias aqui, nesses últimos meses, mas entendemos que nada disso pode nos parar, nada disso pode romper a nossa ligação com o Senhor, nada disso pode realmente nós podemos deixar de fazer realmente aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, levar o evangelho do Senhor, pregar a palavra de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia rapidamente no livro do texto de Josué, capítulo 1, verso 9. Glória a Deus. Quando eu fui daqui para lá, eu pedi uma palavra para o Senhor. E o Senhor me deu, eu não sabia o tanto que eu ia pregar lá. E eu comecei a estudar, comecei a buscar de Deus palavras direcionadas para aquele lugar, uma palavra realmente que fosse bênção, que fosse algo que fosse trazer encorajamento àquele povo. E logo no primeiro dia o Senhor me deu esta palavra, Josué capítulo 1, verso 9. Diz assim: não fui eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É um texto que você talvez já ouviu tantas vezes. Josué era aquele que caminhou lado com Moisés. Era alguém que talvez as experiências que Josué tinha adquirido eram grandes, de estar diante de um homem como Moisés, um homem que era alguém escolhido por Deus para libertar o povo do cativo, tirar o povo da terra, trazer o povo para a terra prometida. E era alguém de que eu posso imaginar de que talvez a incumbência que ele iria receber, mesmo sabendo de que Moisés já era velho, já tinha o tempo, mas eu posso imaginar que ele imaginava que Moisés iria entrar na terra também. Talvez ele diz: olha, isso
talvez não aconteceria, né? Eu não preciso me preparar. Tem alguém preparado comigo, tem alguém que já faz no meu lugar, tem alguém que já está realmente estabelecido para caminhar, levar as pessoas à terra prometida. Mas a palavra de Deus nos traz que Josué morreu, Josué foi recolhido pelo Senhor, e Deus chama a Josué, ou melhor, Moisés morreu, e Deus chama Josué para receber essa incumbência. Eu posso sentir como talvez a dor de barriga que ele sentiu, como talvez o tremor nas pernas como ele sentiu, como a dificuldade talvez bateu a porta do coração dele, de imaginar, e agora? O que vou fazer agora? De que maneira agora eu vou continuar a levar esse povo? E uma das coisas que eu quero trazer sobre a minha vida, sobre a tua vida nesta manhã, quando nós temos uma vida ligada no Senhor, ligada na videira que a gente chama Jesus Cristo, quando nós temos uma vida posicionada diante daquilo que é a vontade de Deus, não importa as dificuldades, Deus sempre irá te capacitar. Não importa a dificuldade que vai estar os seus olhos enxergando, porque a maior situação é nós somente olharmos com nossos olhos carnais, é nós olharmos para o problema, e é tão tremendo que quando nós focamos o problema, quanto mais nós focamos, maior se torna o problema. E era alguma coisa que Deus sabia que Josué talvez já estava vivendo isso, preocupado, talvez com medo, talvez cismado, dizendo talvez, quem sabe, quem sou eu para levar esse povo à terra prometida, com tanta dificuldade, né? Nós temos uma grande dificuldade na nossa vida, de nós mesmos nos menosprezarmos, de nós mesmos nos colocarmos para baixo. Não, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não, olha, é algo que nesta manhã, em nome de Jesus, se você tem vivido situações como essa, se achando que você nunca pode, que não vai ter jeito, que você não vai chegar, nesta manhã, em nome de Jesus, creia que você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus vai levar você além daquilo que você possa imaginar, ou possa achar que você consiga chegar. Quando eu fui enviado, os pastores da convenção me mandaram para Cuba, e a primeira pergunta que eu fiz, disse, mas quem vai comigo? E a resposta foi, você vai sozinho. Eu vou dizer para vocês que eu fui para casa naquele dia, me atacou uma dor de barriga, que vocês não podem imaginar. E é verdade isso. Foi um desarranjo daqueles assim, sabe, que eu não queria falar para a pastora que eu estava com medo, mas eu não conseguia sair do banheiro. Foi um dia e uma noite, foi algo assim que vocês não podem imaginar, da responsabilidade, de eu achar que dizer, meu Deus, eu não vou conseguir. Como? Eu vou lá para estar buscando, para trazer para a igreja aqui do Brasil, aqui, incumbência agora do pastor Mauro, da diretoria, alguma coisa de que eu serei responsável por aquilo ali. E eu me lembro que naquela noite, naquela madrugada, eu fui orar ao Senhor. Eu fui orar a Deus e dobrei o joelho e disse, Senhor, o Senhor sabe como eu estou me sentindo. O medo de será que eu vou conseguir tudo isso? Será que eu vou? E eu não queria ser injusto. Eu disse até ao pastor Mauro, pastor, eu não quero ser injusto com ninguém, eu quero ser direcionado pelo Espírito. Eu quero que a minha vida, o que eu vou fazer em Cuba, seja alguma coisa totalmente da direção do Espírito Santo. Eu não quero pensar no povo cubano e não quero pensar nós aqui no Brasil. Eu quero pensar naquilo que o Senhor quer fazer. E foi essa posição que eu tomei na minha vida. Querido, quando nós nos direcionamos a entender que nós estamos aqui realmente para agradar ao Senhor, para fazer a sua vontade, para buscar dele aquilo que é o desejo do coração dele para a nossa vida, nós vamos deixar de errar, ou melhor, nós vamos errar muito menos. Quando nós entendermos que as soluções da nossa vida é buscar no Senhor, Senhor, é isso que é a tua vontade, Senhor, é isso que tu quer. Talvez você esteja aqui nesta manhã, já com decisões tomadas, dizendo, olha, eu já sei o que eu vou fazer, já sei qual o caminho que eu vou dizer, em nome de Jesus nesta manhã. Antes de você tomar qualquer decisão, busque no Senhor. Dobre o teu joelho e pergunte, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, eu não quero que agrade a mim, não quero agradar a outro, eu não quero fazer melhor, mas eu quero agradar a ti, porque eu agradando a ti, Senhor, eu vou viver as promessas do Senhor sobre a minha vida em nome de Jesus. É essa a grande diferença.
Eu me lembro que quando eu levantei da cama, levantei da beira da minha cama, eu já era uma outra pessoa. Eu disse, eu não estou indo lá porque eu não estou indo a passeio. Eu não estou indo passear em Cuba. Se fosse, talvez seria o último lugar que eu ia pensar em viajar. Talvez seria o último lugar de pensar de passar uma turnê passeando, seria em Cuba. Tantos lugares, outros lugares, para que eu vou para Cuba? Mas essa era a vontade do Senhor. Esse era o propósito de Deus. E aí depois ainda eu não entendia porque eles estavam me mandando sozinho. Até isso eu nem comentei com o pastor Mauro. Eu não me conformava com aquilo, eu internamente dizia, mas Senhor, mas por que eu vou sozinho para aquele? Não sei falar a língua deles, eu preciso de alguém talvez para me assessorar naquele lugar, alguém para dizer, não, olha, eu poder discutir ali, e os dias começaram a passar, e eu comecei a entender tudo aquilo que era um propósito de Deus, o porquê que eu estava ali sozinho, qual era o parecer de Deus. Querido, Deus não deixa nada oculto diante dos olhos daquele que buscam a vontade de Deus. Deus não deixa nada de ser esclarecido diante daquele que tem um coração, a mente obediente à sua palavra. É por isso que quando Deus chamou Josué, ele vai para o capítulo 1 do livro de Josué e diz, olha, não te aparte o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que você faça realmente esse povo entrar, andar, a caminhar, a você ter vitória, a você alcançar as promessas. Não era simplesmente o aprendizado humano, a caminhada com Moisés, mas era algo que viesse diretamente do céu para a nossa vida. Se é algo que vai nos levar à vitória, queridos, chama-se palavra de Deus. E não somente palavra de Deus, é uma junção de palavra com oração. Quando você ora e quando você lê a palavra, você vai entrar, você vai caminhar, você vai viver mistérios do Senhor para a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Quando nós entendemos que é uma junção de palavra com oração, eu preciso ter direção, eu preciso estar realmente entendendo através da palavra. Agora eu preciso orar, agora eu preciso me ajoelhar, agora eu preciso dizer, Senhor, eis-me aqui, Deus, eu preciso da tua vontade. Senhor, dirija-me, mostra-me, Senhor, faça, Senhor, eu entender. Justamente o que eu falava para o Senhor, eu acho que Deus olhava para mim e falava, esse cara é louco, meu, porque eu falava, Senhor, eu não sei falar nem português, Senhor. Como é que o Senhor vai mandar eu falar castelhano? Como é que o Senhor vai mandar um lugar desse jeito? Embora eu tinha, peguei lá nesses dias todos lá, eu comecei a ouvir, eu comecei a pegar cursos lá, mas sabe aquela situação que o tempo era tão curto que não dava para aprender em tão pouco tempo. E cada lugar que você chega, o castelhano é diferente. É como você chegar aqui no Brasil, você falar aqui com um paulista, e falar com alguém do Rio de Janeiro, e falar com alguém lá do Nordeste. Eu não sei se você foi aqui já no aeroporto de Cumbica, nosso aeroporto aqui. Existe uma loja ali que vende uns livretos com os dialetos, com as maneiras que você fala em cada estado que você chega. Alguém já viu isso já? Já viram, né? Cada lugar tem ali, porque você vai para a Bahia, você tem que ter ali, tem muito baiano aqui? Tem baiano aqui? Tem baiano? Não tem nenhum baiano aqui. Puxa vida, só eu. Não tem nenhum baiano aqui hoje. Eu me lembro uma vez que nós tínhamos uma moça que trabalhava na nossa casa e ela morava em casa. E eu conto isso, fica muito engraçado. E nós deixamos a Beatriz, ela era bem criança, bem pequena, e o Murilo, o Bruno, que era mais velho, foi com a gente para a igreja. E nós voltamos da igreja, e aí quando entramos, e a Beatriz foi para a pastora e disse, mamãe, o Murilo está mangando eu. Aí na hora eu olhei para ela e disse, que palavrão é esse? Que palavrão é esse? Mangando eu. Aí eu fui para o quarto, eu disse, amor, você tem que falar com a Vera, é Vera o nome dela. Eu falei, você tem que falar com a Vera. Como ensinar essas conversas para a criança? E ela falou, espera um pouquinho. Ela foi lá no quarto da Vera. A Vera abriu a porta. Disse, Vera, podemos conversar um pouquinho? Ela disse, pode, Dó Rosângela. Pode sim, Dó Rosângela. E aí a Dó Rosângela disse para ela, escuta, a Beatriz falou aqui uma palavra agora aqui, que mangando eu. E ela começou a rir. Não, Dó Rosângela, mangando eu é que está gozando, é que está tirando um sarro da cara do outro. Então, cada lugar que você chega, existem palavras, existem situações que são complicadas.
Ali onde eu cheguei em Cuba, cada lugar que você ia ali, por mais para dentro onde eu fui, no interior ali de Cuba, era menos você entendia. Nesse lugar que esse rapaz que estava alcoolizado aqui, ele aceitou Jesus, era mais difícil ainda entender o que eles falavam. Eu entende, não entende, era uma palavra que eu mais falava isso do que outra coisa, porque eu não entendia e também eles não entendiam o que eu falava também. Mas Deus foi fazendo ali uma messiânica, uma maçaroca ali, e até a vida foi convertida. Então Deus estava dizendo a Josué: Josué, olha, você precisa estar ligado na palavra, meditar dia e noite. Imagina um jovem guerreiro sucedendo um experiente líder como Moisés. Esse era Josué. E recebeu uma missão, né? Exigiria coragem e fé em Deus. E eu quero falar algumas coisas. Diante desses desafios, eu quero correr um pouco, estamos já atrasados já. A primeira coisa que eu posso entender aqui para a minha vida e tua vida nesta manhã: seja forte e corajoso. Essa foi a incumbência de que Deus deu a Josué. Seja forte, seja corajoso. Oh, aleluia. Deus sabe o que faz, Ele sabe todas as coisas. Se Deus lhe deu uma incumbência, se Deus somente mostrou um caminho, tenha certeza que Deus irá com você por onde você passar. O ser forte e corajoso, aleluia. Em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos uma geração eleita, sacerdócio santo, somos alguém de que Deus somente formou para o louvor da glória dele. Deus jamais vai permitir ou vai deixar que você passe por situações que isso somente o nome dele não será glorificado, ou ao contrário, que vai deixar você realmente ridicularizado ao passar por situações. Ele capacita você. Aleluia, Ele capacita os escolhidos. Ele escolheu você para uma grande vitória. Ele chamou você para uma grande conquista. Em nome de Jesus, Deus nos dá um fardo maior do que possamos carregar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Ou Tiago, eu fui para Tiago capítulo 1, 2 e 4. Diz assim: as provações amadurecem a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. Isso não deve ser motivo de tristeza, mas sim de alegria. Quando nós passamos por dificuldade, quando nós passamos por problema, sabe o que acontece? O nosso sentimento é que estamos perdendo, e o sentimento perante Deus, Deus está nos amadurecendo. A luta que você está enfrentando hoje, as dificuldades que você está passando hoje, não é para você perder. Deus está preparando você para algo além do que você possa imaginar. Aleluia. As lutas que você está enfrentando hoje não são lutas para você perder, mas para prepará-los, para realmente preparar você para amadurecimento. Por isso que ele diz: seja forte, seja corajoso, não olhe para as circunstâncias, tire os olhos do problema, foque os olhos em Jesus Cristo, tira os olhos daquilo que está trazendo angústia a você, problema a você, comece a olhar para Cristo. A Bíblia: leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia. O teu socorro vem diretamente do trono de Deus, diretamente, aleluia. Um detalhe faz toda a diferença: a palavra de Deus junto com a oração, ela nos encoraja, ela nos fortalece. A Bíblia diz: vigiar e orar. Tem muita gente que só ora, querido, e não vigia, não busca relacionamento com Deus. Ora, pastor, eu oro tantas vezes por dia. Mas quantas vezes você lê a palavra de Deus? Quando é que você busca? Quantas vezes você busca a sabedoria de Deus? Deus aconselhou Josué a meditar dia e noite no livro da lei, que tudo que foi prometido ia ser prometido através da vida dele. Era uma sequência, não era dizer: olha, eu já sei tudo, olha, já estou preparado. Queridos, já estou com 6-0. E já vivi, ministerialmente falando, tenho muito que aprender. Mas a gente já viveu muita coisa. Eu posso dizer que nesses dias, quando eu estive lá em Cuba, foi um tempo novo na minha vida. Algo de um aprendizado muito grande. Algo que no meu currículo espiritual é algo que vai acrescentar muitas coisas. Não para dizer: olha, eu fui para Cuba. Não, olha, você já foi para algum lugar? Você nunca foi? Eu fui para Cuba. Não, queridos. Acrescentar espiritualmente sobre a minha vida.
aprender de Deus a ser tratado, a ser cuidado, a ser levado de uma maneira de que você não pode imaginar como Deus cuida, como Deus trata. Desde a hora que eu entrei no avião, querido, você não pode imaginar um homem que tem medo de andar, não é medo de avião não, viu? Eu tenho medo de andar de avião. Você não pode imaginar. Já andei várias vezes, mandei por necessidade. Acho que eu orei tanto essa vez aqui de Senhor, ó, tem misericórdia, Senhor. Porque a última vez que eu viajei de avião, e eu peguei tanta turbulência que eu pensei que nós pensávamos que íamos morrer. E essa vez aqui foi tão diferente. Comecei a orar. E foi daqui, parecia que eu estava com um avião. Chegou uma hora que eu comecei a olhar pela janela. Eu estava na fileira do meio. Eu comecei a orar pela janela para ver se o avião estava voando mesmo. Porque eu pensei, ele deve estar parado esse avião. Acho que ele nem subiu ainda. Ele já estava assim, acho que umas 3 horas no ar já. Mas a sensação é que ele estava parado. Eu comecei a olhar para ver se ele estava andando mesmo. Porque eu falei, não é possível isso. Aprender a depender do Senhor. Aprender a confiar plenamente no Senhor. Quando Ele envia, quando Ele manda, quando Ele determina, Deus é com você. Era justamente isso que estava vivendo com Josué. A segunda coisa, não se apavore, nem desanime. Certos desafios podem nos levar a desânimos e a apavoramento. E essas reações, ela ocorrem quando focamos nas dificuldades. O que nos leva a temer, o que nos leva a se apavorar, o que nos leva a desanimar, é quando nós só olhamos para a situação, para o problema. Eu tenho aprendido muito, queridos. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa. E às vezes os problemas batem à minha porta, e eles querem roubar ao ponto de eu não enxergar aquilo que eu tenho ao meu lado. E eu comecei a aprender que agora eu começo a viver, não olhando mais para o problema, eu começo a viver, a olhar para aquilo que eu tenho de especial. E eu quero dizer para você nesta manhã, se você olhar ao teu lado, existe muito mais coisas especiais, bênçãos de Deus, do que problemas que você está vivendo. Existe muito mais coisas que podem trazer alegria ao teu coração, do que situações que talvez venham afligir a você, permitir que venha trazer o desânimo. Em nome de Jesus, esta manhã, que você possa levantar os teus olhos e começar a olhar aquilo que o Senhor tem colocado ao teu lado. Família maravilhosa, filhos maravilhosos, bênçãos de Deus, talvez um emprego que Deus deu a você, tantas situações, uma igreja, queridos. Eu falo isso, queridos, porque como esses dias eu saí fora, mesmo sendo rocha eterna, eu dizia, Senhor, obrigado pela minha igreja, Pai. Obrigado por ter sido um lugar onde eu estaria louvando e adorando o nome do Senhor. Tem problemas, tem dificuldades, tem situações que nos entristecem, tem tantas, mas tem muito mais coisas para eu glorificar, exaltar o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Não se apavore, não desanima, aleluia. Esta é uma das armas que Satanás vem trazer ao nosso coração. Eu tenho sempre dito, querido, Satanás não está preocupado, isso é lógico, que isso é maravilhoso, que você não bebe, que você não fuma, que você não joga, que você não prostitui. Essas são as armas que ele já não mais usa contra você mais. Ele não usa isso mais. As armas que ele usa contra mim e você é trazendo desânimo, é se apavorando com situações, é botando medo, é trazendo situações que vão nos parar, nos bloquear, impedir de caminharmos. Em nome de Jesus, que você possa nesta manhã levantar-se e estar de pé, como Josué. Aleluia, oh aleluia, não te mandei eu, esforça-te, tem muito bom ânimo, aleluia, oh em nome de Jesus. E a terceira coisa que eu posso aprender desta palavra, Deus estará com você por onde você andar. Antes de você chegar no lugar determinado, o Senhor já chegou antes de você. Era isso justamente que estava acontecendo com Josué. Josué, não se preocupa, fica tranquilo. A terra já é prometida. A terra que manda leite e mel já é promessa de vocês. Não importa que tenha gigantes, não importa que tenha tantas situações que é necessário resolver, mas a terra já é prometida já. Então fique tranquilo, Deus, Ele irá à tua frente. Aonde Josué colocasse os pés, Deus estaria com ele. Antes mesmo que Josué colocasse seus pés, Deus lhe mostrou, Deus trazia como revelação a vida dele. Querido, não se preocupe, ou melhor,
tente, lute a não se preocupar. Toda preocupação excessiva, ela nos faz, ou melhor, nos tira do direcionamento do Senhor. A preocupação normal não, é inevitável. Nós temos alguma preocupação, olha, eu preciso pagar uma conta, olha, eu tenho isso para resolver, olha, eu tenho isso para... São coisas normais, mas aquelas preocupações que nos levam a tirar a paz, é justamente ela que o Senhor quer nos libertar nesta manhã. É entender de que o Senhor quer realmente tratar no nosso coração de uma maneira sobrenatural, tirando tudo aquilo que tem realmente parado ou tentado nos parar. Quando ele disse para Moisés, seja forte e corajoso. Quando ele disse para Josué, Josué, não se apavore, nem desanime. Ele disse a Josué, Deus estará com você, por onde você quer que andar. Esta palavra é para mim e para você nesta manhã. Esta palavra é para que eu e você nos encorajemos, sejamos fortes, não a força do nosso braço, mas a força do Senhor. Davi, quando foi lutar contra Golias, ele disse, olha, você pode vir com toda esse parafernália que você está vestido, com todo esse preparo de um homem guerreiro, mas eu vou a ti com o braço do meu Senhor forte. Aleluia. É esse braço que eu e você nesta manhã vamos estar realmente levando, aleluia, é o melhor, confiando para alcançarmos a vitória. Eu me lembro no primeiro dia que eu ministrei essa mensagem lá em Cuba. Nós estávamos nesse dia, nós tínhamos 3 pastores, eu tinha o pastor Ed e mais 2 pastores, e eles vieram para frente, os 3 chorando, ajoelharam na frente. Eles disseram, pastor, o que nós precisávamos era isso, era uma palavra de encorajamento, era uma palavra que ia nos levar realmente a entender que não é a nossa força, que não é o nosso braço, mas é o braço do Senhor que vai nos levar à vitória. Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Eu queria convidar o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar neste momento. E eu tenho certeza que Deus quer restaurar as suas forças aqui nesta manhã. Talvez você veio hoje com um sentimento, talvez a dificuldade para chegar aqui foi muito grande. Talvez, pastor, eu queria estar em qualquer lugar hoje, menos estar aqui na casa de Deus. Mas Ele trouxe aqui para dizer, olha, seja forte, seja corajoso. Seja realmente, não pasme, não te espantes. O Senhor teu Deus é contigo por onde você andar. É esse Deus que nós estamos aqui nesta manhã adorando. E nós vamos louvar agora ao Senhor enquanto vai estar cantando aqui. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e você vir aqui à frente. Venha buscar a tua força no Senhor. Venha buscar a tua força naquele que tudo pode. Venha renovar os teus sentimentos de maneira de que você vai voltar para casa hoje já não mais triste, já mais não abatido, mas fortalecido na palavra de Deus. Os problemas vão continuar. Os problemas vão continuar, as dificuldades vão continuar, mas sabe de uma coisa, quando nós temos alguém que guerreia por nós, alguém que luta por nós, nós vamos ter paz no nosso coração. E foi a coisa do que eu ouvi quando eu saí lá de Cuba lá. Ele disse para mim, pastor, você está voltando para o Brasil e você está deixando uma grande paz aqui nesse lugar. Você está deixando algo que é o que nós estávamos precisando nesse lugar. A paz que excede todo o entendimento. E esta paz está em Jesus. Venha, sai do seu lugar. Venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Aleluia. Venha rapidamente, as horas já são avançadas. Mas o Senhor está aqui nesta manhã para renovar-te, para fortalecer-te. Em nome de Jesus, eu queria chamar os pastores e já se aqui ajudar. Venha, sai do seu lugar. Venha aqui na frente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Senhor me fala de alguém que está vivendo com um tempo de taquicardia. A aflição é tão grande, o problema é tão grande, que há um disparar do coração. Eu quero orar por você nesta manhã. Levante a tua mão que eu quero orar por você. Alguém que o coração está disparado, o medo tem batido a porta, a aflição tem batido a porta, e você tem a mente de dizer: Senhor, eu já não aguento mais, Senhor, eu já não suporto mais, Senhor, eu não vou conseguir mais. Mas essa manhã é a manhã da tua vitória, é a manhã que o Senhor preparou para você, em nome de Jesus. Onde está essa pessoa? Dê um sinal com a mão. Alguém que está tendo taquicardia, com o coração batendo disparadamente. Tem alguém? Onde está? Se é pela internet, que você possa dar um sinal dizendo: olha, creia que o Senhor vai chegar aí até você nesta manhã, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.